gente, eu tô no canal da Bia Chinin e hoje eu vim ver este vídeo aqui, ó. Tudo da internet que a Record já criticou na TV, com razão ou não. Tá bom, vamos lá. A Record fez uma reportagem inteira pra falar mal dos Breward italiano, o tralaleiro tralalá, o tum-tum sahur, o bombardiro, o crocodilo. Mas com isso eu fiquei pensando, nossa, a Record tem um grandíssimo histórico de alertar pais sobre o que os seus filhos podem estar vendo na internet, né? Então eu pensei, nossa, e se eu fazer um vídeo juntando esses casos, pelo menos os mais famosos, pra gente analisar se o que eles falaram faz sentido ou não? Porque querendo ou não, a internet tá sim cheia de conteúdo apelativo, de fácil acesso, e eu acho que é impossível uma criança estar 100% segura na internet sem a supervisão dos pais. Né? Mas, enfim, a gente vai falar do melhor disso ao decorrer do vídeo. Oi, meu nome é Bia e vamos começar. Mas, antes da gente começar a comentar sobre esse de longe, avançado, e muito obrigada a 2019, que foi o ano em que eu mais fui ativa na comunidade gacha, um dos problemas mais recorrentes da comunidade era a criação de conteúdo fetichista e apelativo, porque isso dava view pra um cacete. Era muito fácil achar vídeos assim com uma quantidade absurda de views. O Guaco me mata, Bia Chinin, não falei isso não. Poxa, ele vai me matar aqui se tiver um palavrão desse. Não sei nem se eu vou continuar gravando, poxa. Eu mesma tinha 12 anos na época e às vezes esses vídeos me eram recomendados e eu assistia por curiosidade. Poxa, A comunidade começou a criar várias campanhas e vídeos pra tentar demonstrar desaprovação a esse tipo de Nossa, ela criou antes das novelinhas de fruta. Se ela tivesse criado depois da novelinha de fruta, já era. Acho que a Record TV já tá até vendo sobre esse caso, se eu não me engano. E essa situação acabou chegando na Record do Paraná após a denúncia de alguns pais que viram seus filhos assistindo vídeos mais 18 de gacha, e aí eles fizeram uma reportagem pra alertar todos os pais sobre o fácil acesso a esse tipo de conteúdo que à primeira vista Meu Deus, os bonecos nem andam. Parece inocente e ingênuo. Teleporta E nesse o negócio. quesito, a Record claramente tinha total razão. Mas existe um grande problema nessa reportagem que fez todas as crianças gachatubers se desesperarem na época, que foi a generalização. O Gacha não é e nunca foi um aplicativo majoritariamente usado para fazer conteúdo mais 18. Apesar de sim, esse conteúdo ter muita visibilidade, também existiam várias crianças, adolescentes. Eu já vi um negócio desse. Nossa senhora, o Kaique Flex chafre nisso. E até adultos que usufruíam do Gacha pra criar memes, histórias e edits bobinhas e saudáveis. O Gacha, na real, é um aplicativo que pode até ser bom pra uma criança, porque ele pode estimular muito a criatividade. Vocês acreditam que, por exemplo, o meu canal só é o que é hoje por causa do Gacha? Porque durante todos os anos em que eu fiz vídeo de Gacha, eu acabei treinando as minhas habilidades de criação e edição, conhecendo mais sobre como lidar com o público, e no geral... Peraí, ela é a dona do... Ela é do... Qual é o nome lá do... Ela parece a Sunny da Turma da Batatinha, não parece? Ela tem um vídeo sobre... Ah, não, acho que não. O cabelo da Sunny é mais azulzinho, mas a voz é muito parecida, não parece? Poxa, eu me confundi, mas... Eu não sei se é. A maioria das coisas que eu sei sobre criação de conteúdo hoje foram justamente por causa dessa época. E existem vários outros criadores famosos por aí que também se apoiaram no Gacha pra se tornarem o que são hoje. Mas a Record em nenhum momento da reportagem Vou me apoiar no Gacha. Vou falar pro Guaco, o Laranjado. O Dudu. A Melanie, a nova também. E a Loli. Mas também faltou a Mori, né? Mas... vai. Que também existem vídeos bons de gacha. E é por isso que todo mundo na época se desesperou. Porque isso vai dar a impressão... Foi mal, gente. Eu tenho asma, tá? Que nem o Gaco. Então eu fico tossindo assim, né?
pros pais de que o gacha é algo completamente ruim. E às vezes uma criança pode estar de boa criando uma historinha ou assistindo um vídeo de gacha bobinho, e os pais vão ver isso e achar que a criança tá vendo besteira, sendo que esse não é o caso. Isso pode até gerar situações muito constrangedoras. Inclusive, eu realmente já ouvi vários relatos de pessoas passando por isso. No fim, toda essa situação do gacha mais 18 acabou tendo até que um final feliz, porque o Lune, o criador do gacha, decidiu atualizar o aplicativo depois de reclamações de toda a comunidade gacha de vários países, pra tirar tudo e qualquer tipo de pose, roupa e acessório que, mesmo sendo inocentes, poderiam ser utilizados em contextos sexuais. E foi aí que esse tipo de conteúdo começou a decair muito. Apesar de que alguns anos depois, com as novas atualizações, versões e mods feitos por fãs do gacha, esse conteúdo foi voltando, mas enfim, é foda de combater isso 100%. Não, não, o Gaku vai me matar. Não, não, não. Ela já falou o palavrão e dá pra ajudar a começar um app de comercial. Porém, apesar de eu concordar sim com a crítica da reportagem e que o reforço dos pais verem que os seus filhos andam vendo na internet seja importante, era de extrema importância também a Record ter mencionado o lado bom e inocente da comunidade, que também era muito famoso. Eu acho que Death Note é uma obra que dispensa apresentações, é o anime do Light que encontra um caderno... O que Death Note tem sei lá como que fala esse negócio, mas o que Death Note, será que tem a ver com Gacha Life, da Record TV? Chamado Death Note, escreveu o nome de uma pessoa, ela morre, aí ele quer virar não. o Kira, o deus do novo mundo. Eu não gostei não, tô com medo. Descobrir quem que tá matando todo mundo, é essa a premissa do anime. Fato é que em 2021, a Record fez uma reportagem inteira pra alertar os pais de que Death Note é uma animação com uma aparência inofensiva, mas que possui violência explícita e que crianças e jovens estavam consumindo cada vez mais. A própria mãe! Aí a Record também mencionou casos com a filha de 14 anos, sem saber o significado real, e que posteriormente encontrou o caderno com dezenas de nomes escritos, incluindo da própria mãe. Aí a Record também mencionou casos como o banimento da obra na China e em alguns sites da Rússia, porque várias crianças compravam o caderno e escreviam os nomes de pessoas que não gostavam. E nos Estados Unidos, apesar da obra não ter sido banida, vários estudantes também escreviam nomes em Death Notes. Isso até já gerou um alerta de massacre numa escola. Teve também um caso no Japão de uma professora que ameaçou escrever o nome de todos os seus alunos no caderno. E um caso na Bélgica em que 4 pessoas mataram um homem e espalharam as partes do corpo dele com um bilhete escrito "Eu sou o Kira". E até psicólogos apareceram na reportagem pra dizer como a série não é vantajosa de forma alguma e pode ser perigosa até mesmo pra mente de adultos. Ai, vamos lá. Pessoalmente, eu acho que boa parte da... Tomara que ninguém queira me matar, né? Passa o recado aí, né? Ninguém mate eu, Gaku, Laranjado, Dudu, Melanie, né? Reportagem, eles têm razão. Death Note realmente não é pra criança. A própria reportagem reforça que a classificação da série é entre 16 e 18 anos. E se eu fosse uma mãe e visse a minha filha escrevendo meu nome num caderno da morte, eu também ia ficar muito perturbada. E eu achei legal também que esses casos incentivaram um deputado estadual de São Paulo a criar um projeto de lei pra obrigar os fabricantes a colocarem classificações etárias nesse tipo de produto. Eu vou até ligar a luz também, antes mesmo daquela... Pode evitar muitas situações em que um pai compra sem saber um produto totalmente inadequado para a idade do filho. Então, no geral, eu consigo enxergar a importância dessa reportagem. E com alguns grandes ajustes, eu acho que ela seria perfeita. Sim, grandes ajustes, porque primeiramente, como assim Death Note tem uma aparência inofensiva? Eu olho pra capa de Death Note, eu vejo aquele demônio e eu não acho ele nem um pouco agradável. Ok, o terror realmente atrai muitas crianças, mas a série tem classificação indicativa de 16 anos. E no caso do filho ir assistir Death Note na Netflix ou em qualquer outro meio oficial, os streamings permitem que os pais criem contas infantis para impedir o acesso a esse tipo de conteúdo. Então me pareceu bastante que a Record tentou colocar a culpa inteira no anime, mas vocês já não pararam pra pensar que os pais também podem ter um pouquinho de culpa nisso? Isso tem muito uma vibe de tipo, nossa, aquele assassino jogava tal jogo violento, então a culpa é claramente dos jogos. Mas tipo, o jogo nunca vai ser o único fator catastrófico se a pessoa é bem educada
namorada e tem um bom convívio social com familiares, amigos e colegas, fotinha. sabe? E uma outra coisa muito importante de ressaltar é que Death Note não é uma série que romantiza completamente a morte. Sim, o protagonista é o vilão, ele quer matar um monte de inocente, mas quase todo o resto do elenco são contra as atitudes dele. Então não faz sentido dizer que até pra um adulto isso faz mal, porque é uma série psicológica de suspense que pode sim entreter alguém de forma saudável. Agora, por causa desses erros da reportagem, imagina a situação de um jovem de 16 anos que tá assistindo Death Note de boa e a mãe vê isso e automaticamente proíbe achando que aquilo vai fazer mal pro filho. Não é todo mundo que vai ver Death Note e sair querendo ser o deus do novo mundo e matar todo mundo. Mas, concluindo, não é uma reportagem de todo mal, mas ela tem os seus grandes contras. Nossa, eu acho que de longe esse aqui é o caso mais deprimente do vídeo, porque eles literalmente falaram que o Roblox está dominado por organizações criminosas. Uma comunidade dominada por organizações criminosas. Não, aqui eu vou começar a rir. No começo de 2024, a Record fez uma reportagem dizendo isso com a justificativa de que vários jogos falam sobre troca de tiros entre jogadores e prisões, além de supostamente promoverem a violência. Sim, com certeza foram vários criminosos muito perigosos que criaram os joguinhos de tiro e de prisão do Roblox. E ao jogar esses jogos, eu automaticamente virei uma atiradora profissional tentando escapar de uma prisão. A única coisa certa que eles falaram foi alertar os pais sobre a importância de monitorar as crianças em jogos online, dando como exemplo o caso de uma menina que infelizmente foi assediada no Roblox. Foi o que aconteceu com a filha de 10 anos desta mulher que não quer se identificar. Tinha fotos íntimas dele. Quando eu peguei aquelas conversas de teor mais íntimo, eu fiquei chocada. Mas, olha, eu não acho que esse tipo de situação é exatamente culpa do Roblox, porque na realidade, esse tipo de coisa infelizmente pode acontecer em qualquer lugar, tanto na vida real quanto na internet. Além de que o Roblox... Por isso que o nosso grupo toma cuidado, porque, na verdade, por isso que a gente sempre é acompanhado, por exemplo, pelo Laranjado, pelo Guaco, pelo Dudu, entendeu? Pra não acontecer nada com a gente, entendeu? Até porque a gente tem o nosso editor pra contar essa parte, tem o dono desse canal, que é o Gaco, pra nos ajudar, ligar para o polício. Já tem um sistema de denúncias e censuras automáticas para tentar evitar esses casos. Então, de fato, a melhor maneira de evitar que uma criança passe por isso é monitorando e educando ela. E eu acho que eu nem preciso falar o quanto é ridículo essa acusação das organizações criminosas de forma generalizada. Que agora os pais vão ver os seus filhos jogando Roblox, que é simplesmente um dos maiores jogos infantis da atualidade. Não que seja um jogo infantil, porque é uma plataforma de vários jogos, mas enfim, vocês entenderam. A maioria das pessoas que jogam Roblox são sim crianças, e aí os pais vão ver isso e vão achar que a criança tá se envolvendo com crime, sendo que existem vários jogos populares no Roblox que não envolvem sangue e violência, e ainda assim não é porque uma criança vai ver algo violento que automaticamente ela vai virar uma criminosa. E se isso acontecer, sempre vai ter um motivo exterior. Basicamente a mesma coisa que eu disse no caso anterior do Death Note. Então, por mim, essa reportagem nem deveria existir. Só um alerta que eles fizeram para os pais monitorarem o que as crianças estão fazendo é importante, mas ao invés disso, dava muito pra eles encaixarem esse alerta em milhares de outros assuntos que realmente são verdadeiros. Eu lembro de esses dias eu tava voltando da academia com a minha avó, e eu passei por uma criança voltando com o pai da escola, e ela tava cantando em voz alta, tum 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 sahur. Eu juro que eu olhei pra ela muito chocada. E essa situação só serviu pra me provar mais ainda como os brainrots italianos realmente explodiram entre milhares de crianças. Tem até produto infantil dessa porra, e é muito bem vendido. Poxa, aí você me quebra, Bestinim. Como você quer que eu continue seu vídeo? Poxa. O Guaco vai me matar. Não sei nem se eu posto esse vídeo, poxa. Porque de tantas pessoas eu escolhi logo uma que fala palavrão toda hora. Link do GenTube?
De nada, né, beleza. No dia 31 de maio desse ano, a Record fez uma reportagem sobre isso pra alertar como o brainrot italiano promove a podridão cerebral, até porque a palavra brainrot literalmente significa cérebro podre, através de edições repetitivas e viciantes. E sinceramente eu acho que isso não é um problema apenas dos brainrots, mas sim de qualquer plataforma de vídeo curto, o que torna ainda mais difícil de combater isso, já que essas plataformas estão crescendo cada vez mais. Entiendo como mi hermano se Não, enganchó tanto a esta aplicación. região. Paso das tú, és tu. Não. Não. E a foto tava da Balerina Mas o Bruno Cappuccino Rascunha ali, até né? fez um vídeo bem Na legal Balerina sobre isso. Cappuccino. Eu recomendo muito vocês irem lá dar uma olhada. Mas, no geral, eu até consigo entender a mensagem que a Record quis passar. Assim, eu acho que ver um tralaleiro tralalá ou um tum-tum sahur de vez em quando não é algo prejudicial, porque os vídeos em si são só uma parada bem bobinha e random. Os caras fizeram parecer que só de olhar pros brainrots uma vez o seu cérebro automaticamente apodrece. Mas quando isso se torna um vício, o que é bem fácil de acontecer e na verdade é um problema de qualquer tipo de vício, de fato acaba sendo prejudicial. Porém, algo bem interessante de notar é que vocês já pararam pra pensar que na teoria todas as plataformas de vídeos curtos não eram pra ser usadas por crianças? Porque o YouTube normal é mais 13, o TikTok e o Kawaii são mais 14, o Instagram é mais 16. E sim, essas plataformas podem ter conteúdos infantis e educativos bem legais que uma criança pode ver de boa, mas isso só serve pra reforçar mais ainda como uma criança não deveria estar andando livremente por aplicativos que no geral nem são pra idade. Mas eu posso ver esses conteúdos. Talvez eu tenha 14 anos, talvez eu tenha 18, talvez eu tenha 16. Talvez eu tenha mais de 18. Talvez eu tenha 13 a 12. Eu vou falar a minha idade, né? Pra vocês não caçarem na minha casa aqui, né? Delas, ainda mais em vídeos curtos, que é bem fácil uma mente jovem desenvolver um vício. Então acho que uma coisa bem importante que a Record também deveria fazer é alertar que essas plataformas não são e nunca foram feitas para crianças. Os brainrots italianos podem sim ser meio infantis, mas a plataforma em que eles são postados não é, sabe? E uma coisa que eu vi muita gente criticando é que na reportagem eles aparentemente espalharam a fake news de que na história do Bombardiro Crocodilo ele bombardeia crianças. O tal do crocodilo, na verdade, ele é um avião com cabeça de crocodilo que ele bombardeia crianças na faixa de Gaza. Mas eu fui dar uma pesquisada e além disso não ser uma fake news, essa história na verdade é pior ainda, porque ele bombardeia crianças da Palestina, um país que atualmente está em guerra e realmente tem um monte de pessoas inocentes de todas as idades morrendo por bombas. Assim, eu não sei vocês, mas eu só acho que isso não deveria ser uma coisa transformada em um meme, muito menos pra algo que ganhou views de milhares de crianças. Fiquei com medo. Concluindo, por incrível que pareça, eu acho que essa é a única reportagem que eles tiveram total razão. Eu acho que falta um esclarecimento aqui e ali, mas assim, um assunto bem importante de se alertar aos pais. Opa, sou eu, a Bia do futuro. Não era suposto eu estar gravando uma parte extra, mas enquanto esse vídeo estava sendo editado, aconteceu mais um caso, e diferente dos outros, esse aqui é tão, mas tão absurdo que eu não podia deixar de comentar. No dia 21 do mês passado, eu já fiz um short sobre isso na verdade, mas pra quem não viu eu vou explicar de novo. Aconteceu no Rio de Janeiro um caso de um adolescente de 14 anos matando os próprios pais e o irmão mais novo, enquanto ele falava em cal tudo pra web namorada dele do Mato Grosso, que incentivou e ajudou ele a planejar o assassinato. E o plano era o seguinte: o garoto ia roubar o dinheiro dos pais, viajar pro Mato Grosso, e quando chegasse lá, os dois iriam matar os pais da menina também. E o motivo disso tudo é porque os pais dos dois não aprovaram o relacionamento e nem que eles se encontrassem pessoalmente. Uau! Ótimo motivo. Mas antes que isso fosse ainda mais longe, os pais da garota, graças a Deus, viram as conversas, denunciaram o que estava acontecendo e os dois foram apreendidos pela polícia. Caso totalmente bizarro, mas o que torna tudo ainda mais esquisito é o fato de que eles confirmaram ter se inspirado em The Coffee of End de Laylee, um jogo de terror que conta a história de dois irmãos assassinos, canibais e incestuosos que no segundo capítulo matam os próprios pais pra roubar o dinheiro deles. O jogo também é bizarro. E vários jornais noticiaram
noticiaram o caso, o que até aí tudo bem, é bom alertar sobre esse tipo de situação. O problema mesmo começou quando a Record fez uma reportagem dando a entender que os dois adolescentes se conheceram dentro do jogo, mas isso é totalmente falso. Eles na real se conheceram há 6 anos, quando o menino tinha 8 anos e a menina 9, através de outros jogos online. Indy Leyley nem sequer existia naquela época e o jogo é single player, ele nem sequer é online. E pra deixar tudo ainda pior, no meio da reportagem, eles mostraram um vídeo do Goulart sobre o jogo, dando a entender que ele estaria influenciando crianças com dicas de como matar os pais. Esse tipo de conteúdo que na verdade está apenas divulgando formas de como a criança pode matar os próprios pais. Vocês têm noção do quão absurdo isso é? Ele literalmente colocou um alerta no começo do vídeo, mostrou repúdio às atitudes apresentadas no jogo. E se você não enxerga nada de errado nisso tudo, você é doentio. Mas não, pra Record isso aí é claramente um tutorial de assassinato pra crianças. É muito a mesma vibe de quando a HBO colocou um vídeo do Corey sobre FNAF num documentário sobre massacre escolar. E aí você pode até dizer que, mas a Record censurou o nome do canal. Só que ainda assim eles mostraram o título do vídeo, a quantidade de views. Qualquer pessoa que joga isso no YouTube vai achar o vídeo na hora. Isso coloca o Goulart em risco não só em termos de reputação, mas até de segurança, porque estão imputando um crime em cima de alguém que só falou de uma história fictícia sem romantizar nada. E outro detalhe, não foi só o Goulart, tem uma hora que eles também colocaram um frame do vídeo do Zedin. Pelo menos aqui eles não mostraram o canal, o título, nem nada. Só apareceu o personagem dele e umas cenas do jogo, mas continua sendo algo horrível. Ainda mais que ele também nunca demonstrou apoio a nada do jogo e nunca demonstrou ser um canal pra crianças. E como eu já disse algo parecido antes, eu vou repetir. Se os dois adolescentes acham normal esse tipo de coisa, o problema não tá no jogo, e sim neles. É a mente deles que já tava completamente degenerada por fatores externos, e um único joguinho 2D não basta pra mudar completamente a cabeça deles. No máximo, Indy Leyley só serviu como um combustível pra algo que já existia. Não, tá de sacanagem. Não. Poxa, esse vídeo tá querendo que o Gaku me mate mesmo. Só que de qualquer forma não é culpa do próprio Indy Leyley, porque qualquer jogo de terror poderia ter influenciado eles da mesma forma. Por causa disso você vai falar que todos os jogos de terror são problemáticos agora? A única coisa que eu concordo com a Record é isso aqui que eles falaram. Não me parece ser um simples jogo, e mesmo que seja desta forma interpretado, ele deveria estar disponibilizado para adultos, não para as crianças jogarem, muito menos assistirem à reprodução desse tipo de conteúdo. Indy Leyley realmente não deveria ser acessado por crianças, é verdade. Mas eu vos faço uma pergunta. Desde quando o vídeo do Goulart foi feito pra criança? No geral, eu consigo entender que a Record tem a boa intenção de ajudar os pais a protegerem as suas crianças. Mas eu acho que em todos os casos, faltou eles darem uma pesquisada melhor pra trazerem fatos com mais veracidade. E é muito importante entender e conscientizar as pessoas de que nem tudo na internet é feito pra crianças. E a internet nunca vai ser um lugar completamente seguro, assim como qualquer lugar do mundo. Então, de fato, a melhor solução é educar as crianças, monitorar elas sempre que possível, mas também não envergonhar elas, né? Muitos pais veem as crianças vendo alguma coisa errada e às vezes ela nem entende muito a gravidade daquilo. Mas os pais, eles veem isso e eles já vão direto falar com agressividade que porque você tá vendo isso? Não pode, isso é muito errado! E apesar de eles poderem estar certos, se você constranger a criança, é bem provável que ela desenvolva o medo de ser sincera e mostrar as coisas pra você no futuro. Então, no geral, o mais essencial é o cuidado. E até pra quem tem um priminho ou um irmãozinho, essa dica vale bastante. As crianças, elas ainda estão crescendo e aprendendo. Então, tratem elas com amor e carinho. Vai fazer bem e vai ajudar muito. E é isso. Nossa, eu tô cansado, eu fiquei mais de 1 hora tentando gravar esse vídeo. Muito obrigada aos Biachiminions, vocês ajudam. Muito obrigado, Biachinim, por falar vários palavrões, mas foi bom o seu vídeo. Achei ele bem legal pelo conteúdo que você trouxe. E eu acho que eu concordo tudo com você em todas as palavras aí. Então é isso, gente. Um beijo, um abraço e tchau.